Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a Caça Talento Podcast. Sim, não sou a Thaís Targa, apesar do meu lacinho chique. Eu sou o Daniel Cardoso e hoje eu vou entrevistar a nossa Thaís, porque todo mundo tá pedindo há um tempão, que ela não conta a história dela. Tudo bem, muita gente já conhece, mas quem veio novo aqui não sabe a trajetória dela. Então eu farei esse papel dela aqui hoje no Caça Talentos Podcast. Ai, que lindo! Muito bem-vinda, Thaís Targa, ao Caça Talentos. Você tá falando assim meio cantadinho, me Viu? imitando? Sim, você não Tá vê? bom. Você não me convidou pra fazer Gratidão, isso? hashtag gratidão. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Ela não faz isso, mas eu vou fazer. Antes de começar esse papo, já se inscreve aqui nesse canal, já deixa o seu like ou até dislike, porque isso ajuda o algoritmo. Eu fico triste. Você fica triste? Eu fico magoada. Thaís, o algoritmo entende que tá acontecendo alguma coisa. E Tá aí bom. empurra o vídeo, Então, beleza. a palavra se Deixa o espalha. que tu quiser, o que tu tiver condição de dar, tá dado. Exatamente. Vamos começar essa trajetória da tua vida. Eu conheço um pouco, já te conheço há um tempo, né? Você é quase a minha irmã, minha madrinha. Eu sou sua madrinha, você sua madrinha de casamento, Madrinha de né? casamento. Te apresentei a mulher da sua vida, Mulher da viu? minha vida, né? É incrível. Nunca mais, agora já era game over pra mim. Mas é de mim que vamos falar, a galera quer saber de você. Tá bom. Eu te conheço há um tempão. E quando eu te conheci há 6 anos atrás, você tava, acho que tinha um pouquinho tempo que você tinha mudado muito de vida, que você saiu Sim. daquela coisa, você tinha se divorciado, né? Sim. E tava focada na tua empresa e você era super tímida, você teve uma mudança a partir dali que deu a virada, foi onde a gente se conheceu aqui pela produtora. Eu já tava no momento que eu tinha dado a virada. Isso, né? mas tava era bem recente. Bem no comecinho, bem eu no tava comecinho. começando com os vídeos e tal. Tá, vem cá. Vamos um pouco antes para as pessoas conhecerem você lá de trás. Você é formada em psicologia. Sou psicóloga, me formei pela Federal, sou mestre em educação também. Uhum. Sempre gostei muito de estudar e acho que até por eu ter sido muito tímida, eu sempre tive um mundo interno rico. Então, o tímido, eu não era tímida por opção. Eu simplesmente não conseguia levantar minha mão, fazer uma pergunta. Eu morria de medo de público, de falar em público. Mas eu pensava muito e talvez por isso que eu comecei escrevendo. Desde pequenininha. Eu sempre gostei muito de escrever, eu era aquela criança que ganhava concurso de redação, que fazia tudo caderninho, bonitinho, eu era assim, melhor aluna no colégio. Como eu não conseguia me expressar, eu pensava demais e conseguia criar histórias. Então, eu comecei nessa vida de digital influencer, eu não sabia nem que existia essa profissão, nunca planejei, eu vou ser a Thaís Targa, influenciadora digital. Nunca pensei, simplesmente aconteceu. E eu comecei escrevendo. No LinkedIn. No LinkedIn. Eu trabalhava, isso foi mais ou menos, acho que 2007, 2008. Eu trabalhava na Universidade Positivo. Eu era coordenadora da Central de Carreiras. E eu tinha um programa que eu levava profissionais de mercado, que não fosse professor muito acadêmico, para falar com os alunos toda quarta-feira. O projeto chamava Quarta Mais. E daí Foi. Eu não consigo falar com você me olhando sério com esse lacinho. Mas vamos lá. Vamos. Daí, teve um profissional que foi falar de rede social. E uma das redes sociais que ele falou foi o LinkedIn. E eu mal conhecia LinkedIn, mas eu falei, cara, que coisa maravilhosa. Você não tinha Tetarga ainda nessa Não época? tinha Tetarga. Eu achei que você dava aula no Positivo. Não, eu era coordenadora da Central de Carreiras. E daí eu cheguei, eu lembro que terminou a palestra lá, 8 da noite, eu sentei na minha mesa, fiz o meu perfil do LinkedIn. E eu nunca mais saí do LinkedIn. Porque antes disso, bem antes disso, não vou falar o ano para ninguém fazer conta da minha idade aqui, eu trabalhava como headhunter. E como headhunter não tinha banco de dados, não tinha banco de talentos, não tinha LinkedIn. Então o que eu fazia? Eu ficava ligando para as empresas, passando conversa nas secretárias, descobrindo o ramal e caçando profissionais. Então era bem complexo ser headhunter ali, vou falar o ano 99, 2000. E daí, quando eu conheci LinkedIn, eu falei, cara... LinkedIn, quando é que surgiu o LinkedIn? Acho que foi mais ou menos 2003, 2005, por Você aí. pegou não quando sei. era tudo mato.
Ainda já estava mais consolidado. Foi em 2008 que eu entrei, 2009. E daí, quando eu entro no LinkedIn, eu entrei, achei maravilhoso e nunca mais saí do LinkedIn. Eu fiquei obcecada pelo LinkedIn. Eu tenho muito hiperfoco, né? Eu às vezes hiperfoco no negócio, eu só quero falar naquilo, aquilo que importa para mim. E daí eu fiquei obcecada pelo LinkedIn. E nessa época, eu já tinha escrito alguns artigos na universidade mesmo. Mas ninguém lia muito os meus artigos. E eu também, apesar de ter tido formação acadêmica, ter mestrado, fiz mestrado também numa linha crítica na Federal do Paraná, eu nunca gostei da linguagem acadêmica. Eu tinha um jeito mais simples de escrever. Então, eu escrevia de uma maneira que uma criança de 10 anos conseguisse ler e entender. E era um texto perfeito para o LinkedIn. E daí, o que aconteceu? Com a cara e com a coragem, eu comecei a postar meus artigos no LinkedIn e a galera começou a comentar e a gostar. Eu me sentia assim, eu me sentia com muito sucesso. Porque pensa, uma pessoa tímida, eu estava ali no meio de professores. Você sabe que meio acadêmico tem muito ego. Sim. As pessoas têm uma ótima comunicação, julgamento forte, retórica. Então, eu era a humildezinha ali naquele meio. E, de repente, o meu setor também no Positivo começou a dar muito certo. Todos os projetos. Eu comecei a publicar. E as pessoas começaram a ler o que eu escrevia. Porque quando a gente faz mestrado, nem a minha mãe lia o que eu escrevia, os meus artigos científicos. E a pessoa começou a ler. E sabe aquela vontade que o tímido tem de falar, de colocar as ideias em prática, sem ter ninguém olhando para você, te julgando, uma plateia ali que eu morria de medo, acontecia. Então eu postava, saía correndo, vinha comentário, vinha like, e daí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Vou fazer isso até eu morrer. Mas ainda com a cabeça de texto. Ainda com a cabeça de texto, o LinkedIn nem podia subir vídeo no LinkedIn. Tá. E daí, beleza. Daí eu, com muita coragem, eu morrendo de medo, mas com muita coragem, eu decidi empreender. Eu nunca tinha pensado em empreender, Dani. Eu sempre assim, eu tinha certo pra mim, que eu ia ser CLT o resto da vida e que eu era uma pessoa de bastidor, que eu não era palco, que eu ia ser bastidor o resto da vida. E olha como a vida dá volta. Eu adoro uma citação do Saramago que diz: das habilidades que o mundo tem, esta ele faz melhor, dar voltas. E olha onde eu estou hoje, tô feliz, não tô com medo. Exato, falando isso rapidinho. Duda, cadê o Duda? Aí onde você tá, pega esse quadro é dela, ela deu aqui pra gente no estúdio, acho que pra ela, pra você já não faz mais, não faz sentido, mas foi um dia, foi seu e você doou aqui pra Luri Vídeos. Não sei se dá pra ler aqui, Lola. Isso mesmo. Aí, ó. Todo mundo adora que entra aqui no... Vai, se der medo, vai com medo mesmo. E se der muito medo, coloca a fralda e vai do mesmo jeito. Não tem problema. Vai comer, vambora, encara. Aí, depois de um tempo, começou a permitir vídeo. Qual foi que aí você já perdeu a timidez ali no texto. Mais ou menos, Você chegou a ter hate nesse momento? Hater? Porque quando dá o primeiro hatezinho, você fala, dá eu uma já mexidinha. tive. O meu primeiro hater foi... Eu tava em São Paulo, mas eu já tava com mindset. Não, mas isso depois de um tempo. Isso depois de um tempo. Nessa época não tinha hater. Nem sabia o que era hater, eu acho. Tá. Porque se eu soubesse, acho que eu desistia. Aí você partiu pro vídeo. Qual foi porque o texto é beleza, você não tá botando a cara. O texto você apaga, volta, pensa melhor, vai tomar um café, aí olha de novo, pede pra alguém dar uma olhada antes de subir. E mesmo quando você sobe, não tá o teu rosto ali, é bem mais tranquilo. Sim. Agora fazer um vídeo, falar com uma câmera, tem mais desafio. Como é que foi foi outro processo de superação ou você já embalou? Olha, foi muito estranho, né? Porque eu também não pensei, não planejei fazer conteúdo em vídeo. Mas um dia eu tava aqui numa salinha que eu tinha, aqui lá pra cima, não naquela, numa outra. Outra. Era uma sala assim, tinha, sei lá, 30 metros quadrados minha salinha. E eu tinha comprado uma webcam top, uma Logitech. Na época era um must pra mim. Ainda é, a Logitech é boa. E eu com a cara e com a coragem, gravei meu primeiro vídeo na Logitech. E foi um período muito conturbado na minha vida. Porque o que acontecia? Eu tava com uma super crise no meu casamento.
E foi no momento que eu não me sentia bem, eu tava com a autoestima lá na sola do sapato, eu tava triste, eu acho que eu tava passando por um processo depressivo mesmo. E eu resolvi gravar vídeos. Foi a minha forma de passar por tudo isso. E eu sempre digo, eu não sei, Dani, eu não sei o que você acredita, mas pra mim acho que foi Deus, é a única explicação. Porque uma pessoa tímida, que tá com a autoestima na sola do sapato, que tá mal, que tá se segurando. Eu segurava no trabalho, assim, com todas as minhas forças. Porque era praticamente uma das poucas áreas da minha vida que estava dando certo. Então, eu abro a webcam, gravo o meu primeiro vídeo e você sabe que a pessoa ela é tímida porque ela tem muito medo do julgamento alheio e ela dá muito peso para o julgamento das outras pessoas. E foi naquele momento que eu não sei se foi Deus, eu só sei que eu me empoderei e falei, dane-se, o vídeo tá horrível, tá? Mas a mensagem eu valido até hoje, inclusive esse vídeo está no meu canal do YouTube, eu tenho muito orgulho dele. Então, a hora que eu olhei para aquela câmera, a hora que eu usei da minha coragem para gravar o vídeo, foi como se eu tivesse dado um passo de fé na minha vida. E dei esse passo e parece que o universo foi botando o chão embaixo para eu continuar caminhando. Então foi um momento que eu me orgulho muito, acho que foi o momento mais importante da minha carreira. Você pode falar, Thaís, você ganhou prêmio, você foi reconhecida, LinkedIn Top Voice e tal, mas qual foi o momento mais importante da sua carreira? Foi o momento que eu rompi com o excesso de peso que eu dava para avaliação alheia. Porque gravar o primeiro vídeo não é tão difícil. O difícil é você publicar o primeiro vídeo. Depois que você publica, foi embora. E na época, como não tinha quase ninguém na minha área fazendo vídeo, eu aparecia demais. Então, muita gente ria de mim. Então, porque você pegou quando era meio mato ainda. Eu peguei como era mato. Isso foi 2015, 2016. E eu lembro que teve até um amigo que falou, nossa, Thaís, agora que você grava bem, você deve ter morrer de vergonha dos seus primeiros vídeos. Eu falei, não, eu tenho muito orgulho deles, porque pra mim foi um ato de fé, foi Deus falando comigo, foi eu dando um passo, sem saber onde tudo ia me levar, dar conta das pessoas rindo, zombando de mim. Tinha gente que falava, ai, a Thaís blogueirinha, famosinha. Mas não no sentido de estar feliz por mim, no sentido de pejorativo mesmo. Tipo, blogueirinha fútil que acha que tem condição de gravar um vídeo. E eu fui, e eu persisti. Então, tem muita gente que fala, qual que é o segredo, né, de eu estar aqui até hoje, porque eu faço conteúdo, hoje produzo mais do que nunca. Eu digo que é a consistência. Você não precisa, para ser influenciador, ser tão criativo. Você não precisa ser tão inovador, mas algo que vai te manter no jogo é a consistência diária, de você mesmo sem dar certo, mesmo gastando, sem ter retorno financeiro, você acordar todos os dias e você não pensar, eu vou produzir conteúdo hoje, não. O que eu vou produzir hoje? O que tem programado para hoje? Então, essa consistência, eu acho que é o meu poder, assim, que me trouxe até aqui, que fez com que eu desse certo. E, claro, eu parei de dar tanta ênfase para a opinião alheia. Sim, né? Eu tenho duas perguntas que eu quero emendar. Uma que eu acabei te interrompendo e quebrei o teu raciocínio em relação a quando você imaginou que você seria CLT e quando você abriu a Tetarga. Tetarga, ela veio nesse momento do vídeo ou veio depois ou antes? Ela já tinha Tetarga, tinha. Eu tava com 2 anos de empresa. Então, ao mesmo tempo, você estava empreendendo pela primeira vez, no risco. Tinha esse medo também. Sim. Você estava se expondo de duas maneiras. Sim. Nossa, sim. isso é bem louco. Eu tava com crise no casamento, me empreendendo, gravando vídeo, me transformando e colocando a minha... É como se eu tivesse sublimado, colocado toda a minha tristeza no marketing digital. E eu me agarrei assim no profissional. Falei, eu me agarro, e daí que eu comecei a viajar, comecei a fazer curso, comecei a conhecer outras pessoas, comecei a ver um mar de possibilidades na carreira mesmo, através do marketing digital. Aí vim para a segunda pergunta, que teve uma coisa que me marcou muito. Uma vez a gente conversou há muitos anos atrás, quando você estava produzindo aqui com a produtora, e eu entrava no teu Instagram e tinha lá um vídeo sério e ao mesmo tempo você no parque, comendo, né? E eu falava, no meu preconceito, na minha cabeça da época, que eu ainda também não fazia isso,
eu falava, nossa, que diferente, porque era uma galera que quando produzia muito sisudo, sério, uma linha de raciocínio, separava o Instagram pessoal do profissional, ou não expunha a vida profissional, amorosa, nada, não expunha nada. E aí eu um dia conversando, não me lembro qual era o contexto, mas você virou pra mim, a gente tava falando por telefone, você virou pra mim, eu acho que eu tava editando um vídeo teu, não, mas não sei o que, eu cortei alguma piada, alguma coisa que rolou no vídeo, eu não me lembro, e você falou, não, eu não sigo cartilha, não sigo regra, eu vou fazendo e assim tem funcionado bem, né? E eu acho isso legal, porque você fez uma coisa que hoje é normal, Sim. mas na época, imagina, ainda mais o peso, e naquela época você tava muito grande na questão do LinkedIn, isso eu me lembro. Sim, sim. E você tava... Vou falar porque não me Fala a fala. linguagem a vir. Você estava meio cagando pra opinião mesmo da galera. Você não colocou o peso do Top Voice do LinkedIn, o peso da tua ascensão no tipo, não, vou ser só falar sério e mostrar que eu sou superior. Não, você mostra tanto você lá fazendo um vídeo, ensinando, respondendo pergunta, como você no parque, eu se mostrava rolando. até a barriga, rolando, shortinho, não é? Agora dança no TikTok. E eu jurei que eu nunca ia fazer dancinha na internet, que atire a primeira pedra. Exatamente. E eu já vi gente falando, nossa, mas será que é certo isso? Eu falo, não é. Porque cria aquela coisa ela é real, ela né? Não é só... Mas sabe o que eu queria? Quando eu comecei no Instagram, eu até comecei tarde no Instagram, porque eu entendia muito do LinkedIn, não entendia nada no Instagram. Quando eu comecei a gerar mais conteúdo para o Instagram, eu falei, eu quero trazer a pessoa que está comigo, que me segue, para o lado de dentro da minha vida. Então, eu não quero que ela veja esse vídeo no podcast editado. Eu quero que ela veja... que ela esteja aqui no estúdio gravando comigo. Uhum. E daí na timeline do Instagram eu colocava o conteúdo de carreira e recolocação, conteúdo mais sério, mais profissional. E na story, daí eu metia louca, entendeu? E eu falava assim, story só dura 24 horas, então eu só passo vergonha por 24 horas. Eu também, quando eu solto a mesma coisa. Sabe o que aconteceu? Teve muita mulher me criticando por eu mostrar assim o corpo, a barriga na internet. E eu dizia que primeiro foi uma vitória pra mim, que antes eu era sempre acima do peso. Então, se você inclusive olhar o meu conteúdo, olhar minha fisionomia, meu corpo, de anos atrás eu pareço mais velha lá atrás. Isso várias pessoas me dizem, não tô me achando, tá? Mas eu tava mais inchada, mudei a alimentação, comecei a fazer academia, mudei o estilo de vida. Então, pra mim, expor o meu corpo, me expor na academia, era uma maneira de inspirar outras pessoas, outras mulheres. Porque minhas próprias amigas comentam, poxa, qual que é seu segredo? O que tu faz que você hoje aí... Eu tô com 47 anos, né? Você tá com o corpo em dia, você tem mais é que seu lugar. Se orgulhar. Não tem, assim, sua pele tá boa. Então, eu comecei, foi uma maneira também de inspirar pessoas. Falar, se eu consigo, você também consegue. Daí eu comecei a fazer muita dieta low carb, não sei se você lembra dessa época. Lembro, você só falava low carb. É isso quando tem o hiperfoco, é chato pra caralho. Meu hiperfoco. Low carb, não sei o que é low carb. Eu falo, o que porra é low carb? E daí eu fazia dieta low carb, daí eu comecei a emagrecer, né? Fiz alguns tratamentos estéticos e tudo, e fui me transformando. Então, eu gostava de dividir o meu processo. Então, foi muito legal. E as pessoas me davam força. Tem muita gente que fala, nossa, que legal. Eu te vejo na academia, você me motiva a querer malhar também. Eu amo ir na academia sábado, domingo. Então, as pessoas falam, nossa, domingão, frio em Curitiba pra caramba, que legal, se você pode, eu também posso. Então, foi uma maneira de interagir também diferente com as pessoas que estavam ali nas minhas comunidades. Estamos no LinkedIn agora aqui, né? Também. Sim. Tá rolando no LinkedIn. Sim, a gente vai... Você que tá no LinkedIn, você que tá no LinkedIn, ainda não viu o perfil no Instagram dela e escutou ela falar, eu exponho o meu corpo, não se iluda. Não se iluda. Não é um OnlyFans. É assim, um top aparecendo na barriga. É isso. Você não vai ver nada disso. Ela falou, não, eu exponho o meu corpo. Não é o que você imaginou, viu? Não, obrigada. Já te defendi, né? Beleza. Minha irmãzinha, né? Deixa eu defender.
Aí, beleza. Tocou a vida, você se divorciou. A Tetarga começou através da tua imagem que a Tetarga cresceu, ou era o serviço que estava dentro da Tetarga? O Então, que ajudou mais um ao outro? eu acho que foram ambas as pontas. Era eu empresa. Então eu não era uma empresária. Eu era uma microempreendedora, uma profissional liberal. Só tinha eu. Porque na minha cabeça é o que eu conheci. Não. Daí eu tinha uma assistente e eu comecei a participar de grupos de mastermind. O que eu indico, assim, para quem puder, participe de grupos onde você esteja sentada na mesma mesa com as pessoas que te inspiram. E nos grupos de mastermind, as pessoas começaram a ver um potencial em mim. Eu não achava que eu tinha tanto potencial. Eu estava até que feliz com aquela minha vidinha. Eu atendia os clientes, eu fazia o café, eu saía de salto na rua levar a impressora consertar, porque eu precisava imprimir, não tinha quem fizesse isso por mim. Eu era TI da empresa, aprendi a configurar muita coisa de computador. E daí, no Mastermind, eu comecei a entender que daquele jeito eu não ia alavancar, eu não ia escalar, eu não ia crescer. E que eu tinha muito potencial de crescimento para virar uma empresária. Só que para isso eu precisaria de time, precisaria de pessoas. E daí o que aconteceu? Eu contratei uma pessoa, coloquei para atender os meus clientes. E eu lembro, era uma psicóloga excepcional, Fernanda, uma pessoa que atendia muito bem os clientes, mas a primeira vez que ela atendeu um cliente meu, me deu uns ciúmes. Sério? Me deu uns ciúmes. Sabe assim, você tem filho, né? Sabe a primeira vez que alguém estranho, uma babá, ou mesmo alguém da família vai cuidar do seu filho para você sair e você acha que a criança vai morrer porque não é você que está cuidando dela? Foi essa sensação que eu tive. E a Fernanda, como ela era psicóloga, ela tinha uma boa escuta, as sessões dela eram maiores que 1 hora. E teve um cliente que falava muito, mas falava, estava passando também por um desafio pessoal. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá bater na porta pra ver o que tava. O que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo? Vocês estão 2 horas Café, aí tira da dentro. entrevista. Acabou. O tempo acabou. Vê se pode o que eu fui fazer. Mas aí eu fui trabalhando minha cabecinha, entendi que a minha função na empresa, a minha função dentro da Tetarga, hoje eu tenho clareza, é fazer a empresa crescer. Então eu larguei o osso, hoje eu tenho um time excepcional, muito melhor que eu, porque você precisa de foco para atender, para tudo na vida você precisa de foco. E você não consegue crescer, você não consegue vender, você não consegue relacionar com a imprensa, fazer conteúdo para rede social, fazendo todo o dia a dia da sua empresa. Isso é impossível, não tem alternativa. Não, isso eu sei na pele que é impossível. Então, a minha missão hoje é fazer a empresa crescer. É vender os meus clientes. Eu atuo com recolocação. Eu preciso fazer parceria, eu preciso abrir porta dentro das empresas, eu preciso fazer barulho na internet, preciso falar com a imprensa, preciso pensar em inovação, preciso melhorar a tecnologia da minha empresa. Então, para isso, eu tive que delegar o atendimento do cliente, que tem uma equipe super especializada que faz muito bem. E hoje eu fico mais com o papel de Thaís Fantasia, de fazer a empresa gestão, né? crescer. E ainda, o único osso que eu não larguei ainda é marketing. Que eu gosto de marketing, estudei muito marketing digital, mas tô largando, aos poucos eu tô delegando, né, formando equipe, por isso que tá crescendo. Pra eu ter mais tempo, porque sem tempo você não tem nem criatividade. Pensa, você atende o dia inteiro, você varre o chão da empresa, você faz café, você acha que você vai ter tempo para fazer conteúdo? Da meia-noite às 6 você vai gravar vídeo, vai escrever, vai ter criatividade para pensar, vai fazer relacionamento? Então eu tive que aprender a ser essa profissional e a confiar no time, né? E quanto mais você confia nas pessoas, mais as pessoas vão crescendo, mais elas têm autonomia e melhor executam o trabalho do dia a dia. Claro que precisa de um treinamento, tem uma fase de adaptação, precisa de um acompanhamento, mas depois que isso fica lindo, fica maravilhoso. Tanto é que os nossos índices de recolocação, mesmo na pandemia, nunca estiveram tão alto. A gente, na pandemia, fez assim, ó, para ir para o home office, porque já estava tudo estruturado, já tinha esse pensamento. O Zoom eu uso faz o quê? Muito tempo, né? Faz muito tempo que eu uso o Zoom. Então, na pandemia, eu já pintava e bordava dentro do Zoom. A gente tinha já link de pagamento, que não precisava do cartão, da maquineta do cartão. Então, a gente já estava
totalmente preparado para atuar em home office. E hoje a empresa está 100% home office, a gente tem só uma sede num coworking para tirar foto dos clientes, algumas reuniões e só. E a gente funciona muito bem dessa forma. Todo esse tempo aí que eu te conheço também, sigo, óbvio, e eu vejo alguns vídeos que é uma galera agradecendo, né? Cliente seu agradecendo. E eu nunca te perguntei isso de verdade, de fato. Qual foi a maior transformação? Porque eu sei que as pessoas entram num momento na tua empresa, te procuram num momento bem complicado e às vezes até desanimado, porque pode idade, tempo, sei lá, e depois se colocam no mercado de trabalho e ainda ficam mais felizes. Teve algum case muito legal? Teve. A gente tem vários, né? Não, natural. Sim. Até se você quiser, tem a playlist do depoimento dos meus clientes, que eu amo, sou fã de carteirinha. Vamos deixar aqui, pede que a gente manda nos comentários. Deixa eu fazer o serviço que ela fez errado. Tá bom. Não é nesse canal. Esse canal do podcast. O canal dela, o link deve estar aí na descrição. Tá na descrição, né? É o canal Thaís Targa. Né? Sim, Thaís Então a pessoa Targa. vai ficar aqui no canal, a pessoa, tá aqui, tô no canal, vai entrar no canal e vai ficar procurando. Thaís Targa. No Thaís Targa. Mando a playlist. Então, mas teve um caso de um cliente que eu até chorei quando eu gravei vídeo depoimento com ele. Porque ele é um profissional 50 a mais. 50 a mais já é mais desafiante a recolocação. Sim. E ele estava há 5 anos afastado do mercado. E ele se afastou do mercado porque o pai dele estava adoecido, estava doente. E foi muito difícil ele tomar essa decisão de ficar 5 anos sem trabalhar cuidando do pai. E o pai dele faleceu. E daí, nesse tempo, nesse período de luto, que ele nos contratou. E ele se recolocou muito rápido. Eu não lembro se foi 1 mês, 2 meses, mas foi muito rápido a recolocação dele. E foi muito emocionante, porque eu gravei um vídeo depoimento com ele. Eu fiquei muito emocionada, porque ele estava leve, ele estava feliz. Primeiro, pelo senso de missão, que ele fez tudo o que ele podia pelo pai, pelos últimos anos de vida do pai dele. E segundo, porque é como se todo mundo tivesse respondido, Deus tivesse, o universo tivesse respondido positivamente para ele. E ele foi facilmente recolocado, ele estava super feliz. Ele falou, não achei que seria tão rápido, agradeço muito a vocês. Elogiou demais o nosso trabalho. E eu falei, meu Deus, eu nasci para isso. Eu tô aqui nesse mundo para isso. E eu até brigo, Dani, eu tô tentando me policiar, até por questão dos meus filhos. Porque o meu filho, um dia ele me falou, mãe, você é a pessoa que eu conheço que mais trabalha nesse mundo. Então tem o lado bom, porque ele vê o quanto eu amo o meu trabalho, mas tem o outro lado que talvez ele se sinta em segundo plano. Porque eu digo, não é só um trabalho para mim, é minha vida, entende? Eu amo fazer o que eu faço, eu, às vezes estou cansada, eu estou num período que depois que eu tive Covid eu fiquei mais cansadona, ainda estou em processo de recuperação. Mas eu amo o que eu faço, eu amo abrir o meu Instagram e às vezes eu tô lá, tipo, é meia-noite, 11 horas, final de semana, eu tô mandando áudio pra galera, ninguém sabe, nem a equipe, vocês não sabem, né, Regiane? Às vezes eu começo lá, porque eu amo isso, não é assim, eu tô fazendo porque eu preciso de cliente, claro que eu preciso de cliente, adoro cliente, a gente sobrevive, é o meu cliente que me sustenta. Só que eu faço por prazer, porque eu penso assim, eu sei fazer pouquíssimas coisas na vida. E isso eu faço muito bem feito, que é o meu trabalho, que é a comunicação, que é instruir as pessoas. Então eu coloco toda a minha energia nisso, eu quero fazer mais, é tipo cachaça, eu quero mais, eu quero mudar mais, eu quero gerar mais conteúdo. Às vezes até eu me desrespeito, é isso que eu tô aprendendo agora, eu tô nesse processo de me respeitar um pouquinho, de não ir muito além, mas de continuar gerando conteúdo. Acho que poucas pessoas sabem. Eu sou super descoordenada. Eu não sei pregar um botão, entendeu? Eu não sei o que é direita e esquerda. Você já andou, você viu que eu dirijo mal pra caramba. Dá um medo. Ela não sabe de verdade o que é direita e esquerda. Não é zoeira, não é piada. Ela não sabe. Eu tenho um problema sensorial, agora eu descobri. Direita, Thaís, ela é esse. Ela dá um cagaço. Então, eu digo, são poucas coisas na vida que eu faço bem. E o meu trabalho eu faço muito bem, eu gosto, então eu coloco todo o meu foco nisso. Pra
mim é minha vida. Tira o meu trabalho, você tirou minha vida. É um pilar muito importante, realmente aquilo que me sustenta, que me dá energia, que me inspira, que me faz viver mesmo. Nossa, tipo, hoje foi um dia que ontem o LinkedIn, a gente fez um post, tinha tanto comentário que travou. Então hoje eu durmo pouco, né? Hoje eu acordei 5 horas da manhã e tal, me arrumei calmamente. Daí eu falei, quer saber? Vou lá responder o LinkedIn. E era 7 da manhã, eu tava respondendo o LinkedIn, mais de 100 respostas, entendeu? Mas eu faço com prazer. E às vezes eu faço muito Ho'oponopono, né? Aquela oração de cura havaiana. Então eu faço às vezes Ho'oponopono para as pessoas que eu tô respondendo. Às vezes eu abro o meu e-mail e começo a fazer Ho'oponopono para aquelas pessoas que me escrevem, para minha caixa de entrada, porque eu vejo isso como missão, como algo muito maior que eu mesmo. Show de bola. Agora eu quero voltar. Muito legal, mulher, você como mulher na carreira, empreendedora, influenciadora, né? Isso é maravilhoso, eu já acho que a gente conseguiu tocar bem esse lado. Agora pra mulherada, que você inspira, porque eu sei que você inspira uma mulherada. E aí a gente deixou aqui no começo do papo. Você acabou se divorciando. Como foi esse processo agora na vida pessoal? Que idade que tinha seu filho? Que idade ele tem agora? Como é que foi do lado pessoal a tua trajetória? Olha, foi muito... Eu tô muito sério fazendo essa entrevista, né? Tô faltando só... Não, com esse lacinho com lacinho, ainda, tá lindo. Com lacinho ainda. Tá muita caça-talento. Pronto, eu vou dar uma avacalhada, vou comer um chocolate enquanto ela responde. Então, foi um processo bem doloroso pra mim, né? Porque eu demorei anos pra me separar, né? Porque eu fiz de tudo, né? Meu ex-marido também lutou junto, mas a gente não conseguiu manter o casamento. E pro meu filho foi um processo muito tranquilo. Ele tinha 4 anos na época e para ele assim foi muito bem manejado. Acho que nesse ponto eu e o meu ex-marido a gente se dá muito bem. E meu ex-marido se casou de novo logo depois que a gente se separou. E eu achei ótimo, porque ele casou com uma pessoa muito legal que cuida muito bem do meu filho, que é uma mãezona assim, é uma segunda mãe pro meu filho. Então hoje eu fico até mais tranquila, porque quando eu viajo, quando eu tenho que trabalhar muito, a gente tem guarda compartilhada, fica uma semana comigo, uma semana com ele, eu sei que meu filho está muito bem cuidado. E essa era a minha preocupação, será que meu filho vai ficar bem? E ele está super bem, tá super entende, ele parece que muda, ele vai numa casa, vai na outra, ele se desliga de uma casa, vai para outra, se aproveita, tem momentos incríveis. Agora mesmo meu ex-marido vai viajar só com a esposa, meu filho vai ficar 3 finais de semana comigo, então é ótimo, porque eu curto ele, e logo eu viajo também, daí fica com meu ex-marido, então fechou, foi ótimo, foi sofrido, na época doeu muito, porque eu queria muito manter esse casamento, mas a gente se desconectou, a gente estava em vibes... Sim. Completamente diferentes, né? No começo eu até me vitimizei muito e agora eu enxergo a situação e vejo que o casamento deu certo por muito tempo, né? Foi mais no final que não deu. A gente fez de tudo para dar certo, mas não deu. A gente eu fui por um caminho, ele foi por outro e hoje tá tudo bem. Muito legal quando tem esse... Só que hoje a minha régua é alta, que você sabe, né? Foram muitos namorados. Eu ia falar nada. Não. Eu ia falar nada. Continua, vou ficar quieto aí. Processo de recolocação. Hoje eu tô muito feliz, encontrei uma pessoa maravilhosa, tô muito feliz e realizada. Mas voltando, que eu ia fazer uma resenha em cima do negócio de separação. Tem eu também, é muito bom quando é assim, eu também falo assim, eu brinco muito que a mãe dos meus filhos, a minha ex-mulher, é a melhor ex-mulher que eu pude ter. Não foi a melhor ex-mulher, pra mim. Exatamente. Pra mim. Mas foi a melhor ex-mulher, porque a gente tem a mesma relação com os filhos. Isso é muito bom, você que tá de repente passando por uma parada dessa, isso é muito bom manter a amizade. Desapega, cara. Segue a vida, porque foi a mesma coisa, desconectou. Você tá vendo o mundo de um jeito, porque o tempo passa, as ideias mudam, a cabeça muda, os objetivos mudam, né? E daí você precisa, sei lá,
Não precisa se odiar, não precisa arrumar problema. Deixa a pessoa conhecer outra, ser feliz. E Desapega outra, da pessoa feliz não dá trabalho. Não dá trabalho, enche o Por que eu vou saco. querer que o pai do meu filho seja infeliz, Exatamente. que não tenha um relacionamento muito melhor do que o relacionamento que ele tinha comigo? Nitidamente, eu fico feliz, vibro por Exatamente. eles, né? Exatamente. Que bom que meu filho tá tendo essa visão de relacionamento, tá bem cuidado, as pessoas estão felizes, não brigam. Imagina, né? Você vai desejar... Você está desejando o mal pro seu filho quando você deseja, né? Pro seu ex-companheiro. Exatamente. Que nada dê certo na vida dele. E a questão da autoestima? Hoje eu já tô de convidado aqui. Apesar de eu estar fazendo o teu papel, tô de É a convidado. Regiane. Quem vai pegar água pra mim? Senão eu vou dar piti aqui. Ai! Sempre quis ser uma estrela do delicado. rock. Uma estrela do rock. Rebelde. Aqui, achei. Já tava aqui. Desculpa, produção. Machucou a testa aí. Tá aberta, mas deixa ele tomar aberta. Tá Merece, tá merecendo. merecendo. Tá merecendo, Regiane. Joguei, machucou a Dá testa uma aí. batizadinha pra ele. Tem que. Quanto tempo a gente já tá batendo papo aqui? Quanto tempo, Lola? 36. Tem tempo. Me fala da autoestima. Da autoestima? Da sua, que você tava aqui com a autoestima na sola do pé. Isso. Como é que você foi se trabalhando pra melhorar isso? Veja, eu acho que eu sempre busquei a aprovação do outro. Então, assim, se o outro dizia que eu era linda e maravilhosa, eu me sentia linda e maravilhosa. Se o outro não dizia nada, eu sentia que era o contrário disso. Só que aos poucos fiz terapia, fiz muito processo de cura, eu fui me resgatando e eu comecei a me achar linda e maravilhosa. Eu comecei a olhar para mim e agradecer o corpo que eu tinha, agradecer a saúde que eu tinha, e a partir disso eu fui dando passos pequenos. Eu lembro que o meu primeiro passo no sentido de buscar saúde foi que eu tinha escritório e eu comia muita porcaria. Eu vivia fazendo jejum, e eu lembro que eu fazia jejum, olha a porcaria. Mas eu fazia jejum para emagrecer. E era na época de Natal e a Cacau Show. Lembra que o meu escritório era na frente da Cacau Nossa. Show? Tem aquele chocotone que eu acho que eles põem alguma droga naquele chocotone porque aquilo me viciava. E daí o que eu fazia? Daí eu quebrava o jejum, ao invés de eu almoçar, eu comia, sei lá, uns 3 pedaços de chocotone, entendeu? E claro que daí eu não conseguia emagrecer, eu estava acima do peso. E uma vez eu fui para Antonina, aqui do lado, e estava muito quente. Eu comecei a inchar. O meu pé, sabe aquele pé assim, que nem com 40 semanas de gravidez eu estava com aquele pé daquele Pisou tamanho. no sapo. E daí eu falei, cara, eu vou ter um negócio. Será que eu vou ter trombose? Eu fui olhar no Google, trombose, para ver se eu não estava Nossa. tendo um AVC. E daí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. E na época, eu estava trabalhando tanto, eu estava num processo, né? Estava com marketing digital, fazendo milhares de cursos, eu não ia fazer academia. Não cabia na minha vida. Eu sabia que se eu fizesse matrícula na academia, eu não ia fazer. Mas o que eu fiz? Eu me comprometi, sempre tomo muita água. Eu me comprometi, ao invés de usar o banheiro de dentro do escritório, eu me comprometi a usar o banheiro que era no corredor do escritório. Então, o que eu fazia? Como eu tomava muita água, eu ia muito ao banheiro. Então, umas 5, 6, 7 vezes por dia, eu saía da minha cadeira, que eu ficava lá trabalhando, e ia a pé no banheiro. E depois eu descobri que isso é um hábito angular. É um primeiro hábito que vai abrindo um leque de todos os outros hábitos, entende? Daí depois que eu tive mais tempo, eu comecei a fazer academia. Eu parei de comer, fiquei muito tempo sem comer açúcar, sem comer glúten, moderando até um pouco na lactose. E daí eu comecei a desinchar, era inchaço, né? E daí eu comecei a receber muitos elogios, né? Porque daí eu comecei a falar, nossa amiga, o que você fez? O seu rosto tá diferente. E daí fui me trabalhando, fui me conhecendo também. Eu gosto muito de moda, de cores, de coloração. Fui descobrindo, acertei a tonalidade do meu cabelo, porque antes eu usava um vermelhão mais vivo, assim, que não era tão natural. Mas era legal, achava legal. Mas
puro autoconhecimento, Uhum. né? Até para você se arrumar, você precisa de autoconhecimento. Você precisa saber que tipo de roupa você gosta, se sente mais confortável, que tipo de cor te favorece. E daí eu comecei, mas eu primeiro tive que me sentir bonita para depois ter o reconhecimento, porque eu sempre esperava o reconhecimento do outro. Então acho que isso foi a grande lição, o que me deu uma boa autoestima hoje. Bonitinha. Bonitinha, fofa. Bonitinha. Tu sabe que eu não sou fofa, né? Eu sei. Todo mundo acha que eu sou fofa, mas eu sou brava, eu sou mandona, eu sou às vezes autoritária, às vezes eu sou ríspida. Mentira, não é nada disso. Não é nada disso. Ela fala que ela é, mas não é. É. Não é. Eu tô encontrando o equilíbrio, eu tô encontrando. Você não é. Você é fofinha, assim. Você é Ai, bem obrigada, tranquila. Você é bem obrigada. tranquila. Gratidão. Pelo menos Gratiluz comigo. gratiluz pra Gratiluz. você. Gratiluz. E aí, vai votar em quem? Pronto, já levou pra política. Não vou votar nenhum nem outro. Aí. Nenhum nem outro. Não sei ainda quem eu vou votar, mas eu acho que assim, se eu tropeço, eu caio pra esquerda. Tá. Mas eu não. Essa eleição, eu provavelmente vou votar em uma mulher. Tá, não, mas É. é que olha, tá triste, né? Você olha lá, Tá você muito vê triste o o debate, você cenário. fala, nossa, desanima. Mas eu não falo de política nas redes sociais, não me posiciono. Não, eu perguntei Porque só o pra meu brincar. hiperfoco não vai pra política. Eu então também eu não tenho saco. eu me sinto ignorante Eu pra também. posicionar. Eu entende? só tô um pouquinho mais esperto porque como eu tô entrevistando a galera da política, eu acabo. Não tem jeito de não ficar um pouco Mas mais eu acho antenado. assim incrível, porque se eu conversar com uma pessoa de esquerda, ela vai me convencer que é muito melhor eu votar na esquerda. Ó, tô falando de esquerda e tô movendo à direita, né? Você tá vendo, né? A minha lateralidade, que coisa boa. Se eu conversar com alguém de direita, ela vai também me dar N motivos porque eu não devo votar na esquerda. E daí eu fico perdida. Eu não tenho conhecimento de causa, talvez eu devesse me esforçar mais para ir mais a fundo, para entender e formar minha própria opinião. Então, nessa eleição, provavelmente, sei lá, acho que eu vou anular meu voto ou vou votar numa mulher no primeiro turno. Não, porque política, agora todo mundo quer entender de política. Não. Isso tá chato pra Isso daí é humildade também. Quem é no pô, assunto não vou falar, ainda mais publicamente, influenciar alguém exatamente. de algo que eu não domino, de eu repetir um discurso de alguém, não vou fazer exatamente. isso. Me nego. Porque virou um monte de papagaio de pirata aí que só repete e não entende, porque política é um assunto bem complexo. Bem complexo, não é fácil. Sim. Se você for pegar, duvido que a galera saiba exatamente qual é o poder de um deputado, como é que ele negou. Ninguém sabe. Exatamente. Mas o histórico daquele candidato. Mas a ideologia de um partido, de um direito e esquerda, ele sabe. Né? E aí ele briga pela ideologia, mas não sabe qual que é a real função daquele político que ele está voltando. Sim. O que ele pode e não pode. E aí fica essa galera militando nas redes sociais. O que você faz, eu faço a mesma coisa. A mesma coisa. Não. Me finjo de morta e vou falar de recolocação. Com recolocação eu falo com conhecimento de exatamente. Causa. Você pega, olha o quadro, você fala, tá, eu não gosto de nenhum como pessoa. Sim. E acabou. Aí você fala, não há ideias, né? Aquilo lá vai te representar. Mas é um papo chato pra caramba. Eu perguntei pela piada, mas não vale nem a pena discutir. E aí, pra onde vai agora pra gente ir pra reta final? Eu tô que vou encerrar, né? Você que vai encerrar? Eu vou encerrar. Quando você falar que quer encerrar, eu vou encerrar. Pode encerrar, então. Não. Tô me abrindo demais aqui. Não, até vamos extrair. Nem sei se esse episódio vai pro ar. Detalhes sórdidos da minha vida. Eu falei nada, eu só cuidei. Qual é o seu objetivo pro futuro? Objetivo pro futuro, pra gente ir caminhando. Qual é o teu plano de futuro? Olha, a minha maior ambição é rodar o mundo aprendendo com as melhores mentes. Então, meu objetivo é fazer mais cursos, sair do Brasil estudando. Tá, esse é meu objetivo. Você tem o objetivo de morar fora? É pra isso? Não quero morar fora. Sair pra estudar. Sair pra estudar. Eu amo estudar, acho que eu tenho uma facilidade de aprender e acho que é a minha obrigação aprender e dividir isso com o mundo. E eu quero sentar e estar com as melhores mentes do planeta. Então esse é meu objetivo Você de curte vida. Essa parada de evolução? Eu curto essa parada de evolução, gosto de evoluir também espiritualmente, né? Emocionalmente, acho que eu preciso evoluir bastante. Tenho
altos e baixos, né? Preciso desenvolver mais gestão da emoção, inteligência emocional. Sou uma pessoa muito impaciente, eu tenho pressa de realização. Fala uma coisa pra mim, você tá falando, eu já tô no meu WhatsApp armando aquele negócio. Sim, as coisas que é Você verdade, sabe, né? é real, é real. Então, mas às vezes é um poder, mas às vezes é uma grande fraqueza, né? Porque eu atropelo pessoas, então eu tô num processo também de olhar muito pra mim e cuidar dessas minhas arestas. Acho que é bem necessário. Então tá bom, vamos terminando por aqui. Eu vou deixar a hashtag, que ela gosta de deixar a hashtag no final. Hashtag evolução. Se você assistiu até o fim, você vai comentar aí. Adorei. Hashtag evolução. E nós ficamos por aqui. Você termina, tá? Tava brincando. Nós ficamos por aqui com você terminando esse episódio. Gratidão a você que me acompanhou até aqui. Espero que você tenha gostado da minha jornada. E se você tiver alguma pergunta pessoal, pode me fazer que a gente vai respondendo aqui para você. Gratidão, porque você é o motivo de eu estar aqui. Você muitas vezes foi o motivo de eu acordar de manhã e viver intensamente aquele dia. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.